TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e na semana passada eu disse que nós estaríamos tratando hoje de um tema de vital importância na vida do servo de Deus. Algo que você precisa saber, algo que é importante para se viver de maneira plena, aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que nos leva a ter as evidências da fé na nossa vida, no nosso coração. E esse tema é dízimo. O Conversas Bíblicas de hoje tem como tema dízimo, lei ou graça. E você vai ter a oportunidade de conhecer mais daquilo que a Palavra de Deus nos ensina acerca desta experiência que é muito particular, mas muito especial na vida do servo de Deus. E para este programa, para tratar deste tema, nós temos como convidado hoje para o programa Conversas Bíblicas o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, é uma alegria mais uma vez tê-lo conosco aqui no programa Conversas Bíblicas. Seja bem-vindo. A paz do Senhor. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui com você e com os irmãos que estão nos assistindo. Muito bem. E para este programa, para esta edição do programa Conversas Bíblicas, nós temos como texto base aquele que está escrito na Carta aos Hebreus, no capítulo 7, os versos 1 a 3, que eu vou ler agora e que diz assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pastor Antônio Carlos Oliveira, qual é o fundamento do dízimo? O fundamento do dízimo está exatamente no texto que você acabou de ler. Então aqui se passou muita coisa que vai ser preciso recordar. Então, Abraão era um homem muito bem de vida, morava em Harã com seus pais, de prestígio, e Deus manda ele ir para a terra de Canaã, uma terra hostil, onde lá ele não era nada, mas obedeceu ao Senhor. E o sistema de vida ali em Canaã era um sistema de vida totalmente ímpio. E havia um domínio através de 5 reis, chamados os reis do Vale do Jordão, dentre os quais estava Sodoma e Gomorra, que mantinham aquele império ímpio sobre a terra de Canaã. Abraão passou por muitas lutas lá. Mas gostaria de falar um pouco desses reis, porque havia um sistema na terra, na antiguidade, naquele tempo, onde havia reis mais poderosos que dominavam sobre os reis menores. E assim acontecia com eles. Eles estavam debaixo do jugo dos reis confederados de Babilônia, que eram reis muito poderosos, que tinham vários reinos debaixo do seu império. Lembrando que o sistema de governo era reino. Não era governador, não era prefeito, nem presidente. Cada cidade murada, nós estamos vendo o livro de Neemias, né? Mostra as cidades muradas. Não era uma casa murada, a cidade inteira murada. Cada cidade tinha um rei. E assim era o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e os outros 3 reis do Vale do Jordão. E os reis de Babilônia dominavam sobre eles. Mas é bom explicar como que acontecia esse sistema de domínio. Normalmente, os reis que queriam, vamos chamar dos reis conquistadores, que no caso era o rei de Babilônia, os reis confederados de Babilônia. Eles cercavam a cidade, porque havia uma estratégia muito grande de conquista, que era o cerco.
porque o cerco ele não deixava entrar água, não deixava entrar comida, não deixava sair o lixo, não deixava o rebanho sair para pastar, então ele forçava uma solução. E desde aquela época havia a solução do acordo. Como que funcionava o acordo? O rei que estava lá dentro conversava com o rei que havia cercado e queria conquistar a cidade e perguntava quais eram as condições de acordo. E sempre as condições eram, em primeiro lugar, aquele reino era incorporado ao império, os reis daquele reino, o Vale do Jordão, passavam a ser servos do rei conquistador e passavam a pagar um tributo. Eles passavam a ser tributários do rei que os conquistou. Mas como esses reis tinham um império muito forte, muito grande, eles passavam também a gozar da proteção do reino. Porque, na verdade, ele foi incorporado ao reino, ele pertencia àquele reino maior, todos ao redor tinham temor de atacar aquela cidade, que ele estava debaixo da proteção do rei maior. Enfim, essa situação de tributário, de certa maneira, passava a ser confortável, porque eles pagavam o tributo, mas ninguém mexia com eles mais. Gozavam da proteção do rei maior. Isso durou 12 anos. No 13º, os reis do Vale do Jordão se rebelaram. No 13º, os reis desceram de Babilônia, arrasando tudo que encontravam pela frente, furiosos, porque evidentemente que eles queriam demonstrar que o seu poder deveria ser incontestável. E eles faziam isso, arrasavam, matavam todo mundo que aparecia pela frente. Disciplinaram os cinco reis e iam levando os 5 reis cativos. Porém, tinha uma figura que morava em Sodoma, que era Ló, filho e sobrinho de Abraão. Um mensageiro chega a Abraão, relata o que aconteceu, e Abraão, ele foi buscar o Senhor em favor daquela guerra. Agora é preciso comentar que numa guerra dessa era comum ter 500.000 soldados. Só para efeito de lembrança, dando um salto lá na vida de Israel, o rei Asa foi atacado por Zerá, o etíope, com 1 milhão de soldados, de guerreiros. Então, nessa guerra, aqui na Bíblia não diz o número, mas nós podemos fazer uma estimativa de uns 500.000 guerreiros que lutaram contra os 5 reis do Vale do Jordão. E Abraão tinha em casa 318 pessoas. E tinha o grupo da região de Manre, eram 3 irmãos que eram aliados dele, mas somando tudo, era uma quantidade de gente inexpressiva diante dos exércitos dos 4 reis. Evidentemente que Abraão buscou a face do Senhor, que tinha uma relação muito grande com o Senhor, tinha uma comunhão muito grande, buscou o Senhor e o Senhor deu a vitória a ele com esse número inexpressivo de pessoas. Ou seja, aconteceu um milagre extraordinário da parte de Deus. Não sei se choveu pedra, não sei se aconteceu como aconteceu com Josafá, ficar parado e ver de o livramento do Senhor. O Senhor fez algo... de qualquer maneira, ficou evidente que aquela vitória foi uma operação de Deus. Foi uma operação extraordinária. Da capacidade bélica de Abraão. Ele não tinha capacidade. Mas, evidentemente, eu estou repetindo, ele buscou o Senhor. Ele era servo de Deus que o mandou para essa terra. Buscou o Senhor e o Senhor lhe deu essa vitória extraordinária. Evidentemente que ele retornou os reis para suas cidades. Os vencedores, naquele tempo, ficavam proprietários dos despojos de guerra. Mas Abraão devolveu os despojos. E para consolidar esta vitória extraordinária, foi ao encontro dele um sacerdote de Deus, Melquisedeque. Palavra essa que significa rei de justiça. E ele era rei de Salém, que é Jerusalém. Então Jerusalém aparece lá na época de Abraão, né? Que ela ia, vamos dizer assim, ser revelada
com profundidade na época de Davi. Então ele era rei de Salém. Apareceu e desapareceu. Apareceu do nada e desapareceu. Diz a palavra no texto que você leu, que era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então o sacerdote, ele comparece para consolidar. Evidentemente que, como você vai falar com Deus, a intermediação era sempre feita por um sacerdote. Então o Melquisedeque, tipo do Senhor Jesus, comparece com pão e vinho, elementos do Novo Testamento. Então você dizia assim, talvez Abraão fosse oferecer um holocausto ao Senhor, mas acontece que quando você está com pão e vinho, o cordeiro é quem está com pão e vinho na mão. Não é verdade? Muito profundo. Não é? Conteúdo profético muito interessante. Muito interessante. Então, vamos dizer, o Senhor Jesus foi quem deu a vida. Na ceia, ele é o cordeiro. E outra coisa, quem participa da ceia? As pessoas íntimas do rei. Então, Abraão foi convidado a sentar à ceia, à mesa da ceia do Senhor, pela ligação, pela comunhão que ele tinha com Deus. E outra coisa, os filhos participam do corpo e do sangue. Então ele foi considerado da família de Deus. Então, para consolidar essa vitória, aparece Melquisedeque com esses elementos e abençoou a Abraão. Ora, sem contradição nenhuma, o maior abençoou o menor. Quão grande era esse Melquisedeque, né? Que até o patriarca Abraão foi abençoado. E Abraão entrega os dízimos dos despojos a ele. Ora, o menor entrega o dízimo ao maior. Não é verdade? E entregou ao sacerdote de Deus porque ele estava entregando a Deus. Deus precisa de alguma coisa? Não, mas ele cumpriu ali um ato profético. Quando ele entrega o dízimo a Melquisedeque, ele se considera tributário de Deus. Porque Deus era que dava a ele as vitórias, Deus que dava a ele a saúde, Deus que pacificava os seus termos, Deus que abençoava a sua vida. Então ele entrega os dízimos se considerando tributário de Deus e não dos reis de Babilônia, nem nenhum outro rei. E Deus, foi um encontro extraordinário que aconteceu, e naquele momento Deus começa a cumprir as suas promessas na vida de Abraão, honrando Abraão. Observe uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Nesse encontro onde Abraão entrega os dízimos, citado na carta aos Hebreus, que fala de ministrações sacerdotais, não é verdade? Então Abraão, ao entregar, a ministração ocorre através do sacerdote Melquisedeque. E o Senhor tinha dito a Abraão que o abençoaria. E Abraão, nesse momento, vamos dizer assim, dando livramento aos reis do Vale do Jordão, ele passa a ter um status de benfeitor, porque ele venceu os inimigos dos reis que dominavam a região. A região que era hostil a ele, de repente, ele passa a ser um rei de honra na terra de Canaã. Que coisa maravilhosa. Feito por Deus. Não precisou brigar com os reis, quer dizer, ele teve a guerra contra os inimigos. Abraão passa a ter o status, ou a qualidade, né, de benfeitor, sacerdote, porque ele buscou o Senhor em favor da guerra, e rei, não é? Também ele teve o status de rei, um rei de honra na terra de Canaã. E o Senhor havia dito a Abraão, o Senhor disse a Abraão, ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Que coisa maravilhosa. E há um aspecto interessante nessa abordagem, é que houve uma relação direta entre a experiência de Abraão
resultado de uma operação do Senhor em favor dele. Sem dúvida. Com a ministração sacerdotal. A ministração sacerdotal. Então, Abraão, ele passa a ter essa qualidade de benfeitor, rei e sacerdote na terra. Então, agora nós fazemos uma pergunta. Se Abraão fez a mesma coisa que os reis que eram dominados faziam em relação aos reis conquistadores, pagava o tributo, e ele pagou o tributo no valor do dízimo, fazemos a pergunta, qual era o valor do tributo dos reis? O mesmo valor do dízimo. O mesmo valor do dízimo. Então, exatamente, Abraão é como se dissesse assim, eu estou honrando aquele a quem eu sirvo, aquele de quem eu sou servo, e aquele que me dá toda a proteção em todos os sentidos da minha vida. Então aqui, para quem entende, o dízimo é meio de graça. Para quem entende e tem fé para isso, porque Deus, na verdade, como você comentou, não precisa, porque Ele é o Senhor, dono do rei, da prata, da terra, do planeta e do universo. Ele não precisa de nada. Mas Abraão, ele cumpriu o papel de servo, honrando o nome do Senhor, com aquele ato que mereceu a ministração do sacerdote Melquisedeque. Foi um ato de gratidão e de fé. Gratidão e fé. Então, o fundamento do dízimo está exatamente nesta passagem. Por que que nós podemos ofertar ao Senhor? Não vou usar agora o nome dízimo, porque isso fica para outra explicação. Mas por que que nós ofertamos ao Senhor? Porque nós reconhecemos nele aquele que nos dá a saúde, aquele que nos livra do mal, nos livra dos assaltos, nos livra dos maus caminhos, nos livra dos ataques e pacifica os nossos termos, abençoa toda a nossa vida. Por isso que nós comparecemos com a oferta perante o Senhor. Glória a Deus. O nosso tempo já se esgotou para essa primeira edição do programa Conversas Bíblicas, que está abordando esse assunto. Nós vamos continuar e Amém. Já fica aqui o convite para estarmos juntos em outras edições do programa Conversas Bíblicas, abordando esse assunto, esse tema, que é um tema muito interessante, é um tema necessário na vida do servo de Deus, a compreensão, o entendimento e a oportunidade de, ao saber o que é o projeto de Deus e como o Senhor abençoa, viver uma experiência com o dízimo. Pastor Antônio Carlos, foi uma alegria tê-lo conosco aqui nessa edição do programa Conversas Bíblicas. Fica o convite para o próximo quinta-feira estarmos juntos mais uma vez e em outras ocasiões, naturalmente. Muito obrigado também. Fico alegre em poder ter participado desse programa. E eu convido você a estarmos juntos mais uma vez na próxima quinta-feira, ao meio-dia, no programa Conversas Bíblicas pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pela Rádio Manaim FM 100,3 de Dionísio. Você é meu convidado para estarmos juntos, conhecendo mais da palavra do Senhor, vivendo mais aquilo que é a direção do Senhor para as nossas vidas. Rádio e TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.